Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Meu convidado de hoje é o professor de História, Geografia e Filosofia, Lucas Moretti. Lucas, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado, João. Fico muito contente de estar aqui novamente, para poder falar um pouco mais de história aqui com vocês. E hoje é uma história assim, não é uma história triste, né? Que a gente está vivendo esse conflito entre Rússia e Ucrânia, mas isso já aconteceu em outras épocas. E tem muita ligação histórica no que acontece hoje, né, Lucas? Sim, sim. Falar de guerra nunca é bom, né? Porque a gente sabe as consequências que tem uma guerra, né? Vira uma crise de refugiados, a gente sabe que são muitas vidas que vão se perdendo, né? Então, falar de guerra nunca... Eu, particularmente, não gosto muito da gente ficar falando de guerra, porque a gente sabe que a população sofre muito com isso. Mas, né, se tratando agora do conflito entre Rússia e Ucrânia, é um conflito que ele tem, né, suas raízes históricas de um povo que possui um elo, né, cultural e histórico muito próximo, né? A Ucrânia já fez parte, né, do Império Russo, né, desde lá do século IX. Lá, mais recentemente, quando tinha a União Soviética, né, a Ucrânia também fazia parte, né, da União Soviética. Então, é um território que eles têm uma profunda raiz histórica, né? E não é de um dia para a noite que começou esse conflito, né? A gente está falando de um elo histórico, né, de há muito tempo atrás, né? Para a gente falar dessa história, né, desse conflito, a gente tem que pegar lá, né, no final da Segunda Guerra Mundial, quando está surgindo, né, a OTAN, que seria, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Eles surgem, né, com o intuito de ser um bloco político e militar para que eles pudessem dar apoio aos países da Europa Ocidental e também conter o avanço soviético. E quando a gente pega, né, esse contexto aí do pós-final da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, a gente está falando de um contexto em que o mundo, né, naquele período era dividido em dois blocos: o bloco socialista, liderado pela União Soviética, e pelo bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. E por trás desse bloco tinha a OTAN, né, liderada pelos Estados Unidos, dando apoio político e também militar para esses países. Então, o conflito, né, para ser o conflito agora desse que está acontecendo, ele tem essa raiz, né, lá na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial. O Lucas, aquela região também, ela tem a ver com a União Soviética. Sim, tem a ver com a União Soviética, porque antes, né, a União Soviética ela tinha, né, muitos países lá do leste europeu anexados ao seu território, inclusive a Ucrânia. Isso para a história, esse momento que a gente vive na história, Rússia, Ucrânia, tem esse fato histórico e mudanças podem acontecer após essa guerra. A gente ainda não sabe como que isso vai terminar, né? Não, a gente ainda não sabe, né? Está muito incerto, né, como que isso o que vai acontecer posteriormente a isso. O que a gente sabe de concreto é que vai ter uma nova crise de refugiados, né? Quando começou a Primavera Árabe, né, lá no início da década de 2010, lá nos países do Oriente Médio, a gente teve uma grande crise de refugiados, né, mas vindo do Oriente Médio. Agora a gente vai ter uma outra crise de refugiados, só que de população europeia. Então vai ter uma crise de refugiados, né, provavelmente a gente vai ver alguns reflexos no preço do combustível, no preço, né, de alimentos. Então a gente vai sentir alguns reflexos. A gente percebe que é uma guerra em dois sentidos. Existem os ataques militares, vidas estão sendo perdidas, mas também tem um outro lado, que são as sanções econômicas, que estão isolando a Rússia economicamente com várias sanções através dos próprios blocos da União Europeia, da OTAN, Estados Unidos. São duas maneiras, mas infelizmente quem acaba sendo afetado é a população, né? Exatamente, né? Que hoje a guerra ela não se faz somente mais no campo de batalha, né? No conflito entre exércitos, entre soldados. A gente vê uma guerra de informação,
a gente tem visto sanções econômicas, algumas empresas, né, estão retirando seus produtos da Rússia, né, e a população, de modo geral, é que mais sofre, porque é o que eu costumo falar, que geralmente nas guerras, né, quem vai ficar lá no fogo cruzado vão ser os soldados, a população civil, que muitas vezes não tem nada a ver com isso, né. Essa guerra, nesse momento, seria uma defesa... a guerra, nesse momento, seria o quê? A Rússia não aceita esse crescimento da Ucrânia na questão do Reino Unido, da União Soviética, da União Europeia, ou seja, ela não quer outras pessoas perto dela. Não, o receio, né, do Putin é que a Ucrânia, um país que é importante territorialmente para a Rússia, saia, né, saia dessa sombra da Rússia e se alie, né, tanto à União Europeia como também à OTAN, porque aquele território do leste europeu é um território onde a Rússia se considera vulnerável. Então, a partir do momento em que a Ucrânia, um país, né, com uma certa proporção territorial, que vamos dizer assim, que protege a Rússia, né, se eles perdem esse território, né, com ela anexando, né, a OTAN, isso vai gerar uma certa instabilidade política e uma certa vulnerabilidade para a Rússia, né, porque assim eles vão ficar, vamos dizer assim, que o Ocidente, né, principalmente os Estados Unidos, vai estar ali, batendo na porta da Rússia, né, então para uma possível guerra futuramente, por um conflito militar, a Rússia, não vamos dizer que não teria uma defesa. Tem que contar que também é um setor estratégico da Rússia, porque a Ucrânia é um país que produz bastante coisas relacionadas à agricultura, né? É um país que também produz bastante produtos industriais e armamento bélico. No caso, também, ali a gente percebe esse redesenho que pode acontecer, né, nesse território russo. Sim, sim, porque, na realidade, a Ucrânia ela não faz parte da Rússia, mas ela é como se fosse um país satélite ali, que protege a Rússia. Então, eles perdendo essa influência sobre a Ucrânia, eles ficariam muito vulneráveis a ataques do Ocidente. É uma região também que acontecem muitos conflitos internos, né? Na própria região da Ucrânia, algumas cidades queriam já estar ligado ao lado russo, né? Sim, sim. Como eu falei logo no início, a Rússia com a Ucrânia, né, eles têm um elo cultural e histórico muito próximos. Então, quando lá em 2014 vai acontecer uma série de manifestações que vai ser chamada de Euromaidan, que vai ser um momento em que a Ucrânia estava tendo, né, estava em alguns acordos para que eles pudessem entrar na União Europeia. Por influência da Rússia, esses acordos são parados, né, o presidente na época, o Viktor Yanukovych, ele vai parar esses acordos. Logo em seguida, ele vai fugir e vai deixar o país um caos, porque vai estar tendo uma série de manifestações da população para que continuasse as retomadas de conversa para a Ucrânia entrar na União Europeia. Diante disso, a Rússia ela vai aproveitar esse momento de estabilidade política e vai anexar uma parte, né, um território muito importante lá da Ucrânia, chamada Crimeia, e vai anexar o território russo. Depois, né, a gente tem também, agora mais recente, duas regiões da Ucrânia, né, que vão se declarar independentes por um grupo separatista pró-Rússia. Eles vão, nessas duas regiões, né, Donetsk e Lugansk, eles vão separar essa região. Tá? Eles vão declarar uma independência desses dois estados. E a Rússia, recentemente, vai reconhecer essa independência. E aí o conflito só vai aumentando. Só vai aumentando e vai criando essa estabilidade política, né? Tanto da Ucrânia com os demais países, né? Da União Europeia e do Ocidente, né? E com a Rússia também. Lucas, queria muito agradecer a sua participação, seus esclarecimentos nesse contexto histórico
e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço novamente o convite, né? Fico muito contente de estar aqui, de falar a história, infelizmente uma história triste, né? Que a gente só tem a torcer para que as coisas mudem, as coisas melhorem, né? Mas agradeço sempre de poder estar aqui. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o professor de História, Geografia e Filosofia, Lucas Moretti.